Em 585, um reino desapareceu do mapa da Europa. Não foi destruído numa guerra longa ou varrido por uma epidemia. Foi simplesmente absorvido pelo reino vizinho e apagado dos registros oficiais como se nunca tivesse existido. Esse reino durou 177 anos. Tinha capital própria em Braga. Uma estrutura tão profunda naquele território que nem séculos de conquistas, invasões muçulmanas ou reis de Leão conseguiram destruir. O que você vai descobrir neste vídeo raramente aparece com este nível de detalhe, e a ligação que ele revela muda a forma de entender como Portugal chegou a existir. Portugal não nasceu em 1128, numa manhã de batalha. As suas raízes foram plantadas muito antes, por um povo que quase ninguém conhece, numa estrutura que sobreviveu a tudo. E quando Afonso Henriques levantou a espada em São Mamede, estava colhendo uma herança semeada mais de 5 séculos antes. Mas aqui está o paradoxo que essa história levanta. Se os visigodos conquistaram esse reino em 585, se depuseram o seu último rei, destruíram a sua estrutura política e integraram o território no reino de Toledo, por que razão a nobreza do Entre Douro e Minho, séculos depois, ainda se comportava como herdeira de uma soberania própria? O que os visigodos conquistaram, mas não conseguiram apagar? A resposta começa numa cidade e numa decisão tomada por um bispo no século VI, que mudou tudo. Era o ano de 409. 3 povos germânicos cruzaram os Pirineus ao mesmo tempo: suevos, vândalos e alanos, e dividiram a Península Ibérica entre si, como quem reparte um espólio de guerra. Os suevos ficaram com o noroeste, a região mais remota, mais fria, mais difícil de controlar, a que ninguém queria. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Instalados entre o Minho e o Douro, com capital em Brácara Augusta, a cidade que os romanos haviam construído como centro administrativo do noroeste ibérico e que hoje conhecemos como Braga, os suevos fizeram algo que poucos povos germânicos haviam feito até então. Pararam de se mover. Decidiram que aquela terra era deles e começaram a construir. Durante 177 anos, o reino suevo existiu naquele canto esquecido da Europa. Não foi um reino glorioso no sentido épico, mas fez algo mais duradouro do que qualquer vitória militar. Criou uma estrutura. O rei Requiário, que governou a partir de 448, foi um dos primeiros monarcas germânicos do Ocidente a ser cristão, mantendo a estrutura administrativa romana, os bispos no poder, a língua latina nas cortes. Isso criou algo inédito: um rei bárbaro e a igreja local falando a mesma língua política. A aristocracia hispano-romana, que poderia ter resistido indefinidamente a esses invasores do norte, começou a colaborar. Mas foi no século VI que o reino suevo atingiu a sua forma mais sofisticada. São Martinho de Dume chegou à Galécia por volta de 550 e tornou-se o principal bispo da região. Primeiro de Dume, em 556, e depois de toda a província eclesiástica do Noroeste, com sede em Braga, em 569. Era o cargo mais alto da igreja naquele território, o chefe de todos os bispos da região, com autoridade para convocar concílios e definir doutrina. Um poder que, em termos práticos, rivalizava com qualquer autoridade política. No primeiro concílio de Braga, em 561, a conversão definitiva do reino ao catolicismo niceno foi consolidada. O mesmo catolicismo que Roma havia firmado, o mesmo que as populações hispano-romanas professavam há gerações. A fratura entre o rei bárbaro e o povo local desapareceu. E São Martinho foi além. Organizou o território em paróquias, unidades administrativas locais que coincidiam com as antigas propriedades rurais romanas. Uma igreja em cada aldeia, um padre em cada igreja. E esse padre era, na prática,
o único representante da autoridade central em aldeias que nenhum governante alguma vez pisaria. Era uma teia, uma rede invisível que cobria todo o território do Noroeste. E aqui está o que torna essa história extraordinária. Em 585, quando os visigodos marcharam para o norte e Leovigildo depôs o último rei suevo, tomaram as cidades, dispersaram os exércitos, apagaram os títulos, mas não conquistaram a teia. As paróquias continuaram. Os bispos de Braga continuaram. A memória de que aquele território tinha sido, durante quase 2 séculos, um reino autônomo com capital própria, continuou. Gravada não em crônicas que um rei vencedor pudesse queimar, mas nas pedras das igrejas, nos marcos das terras, nos nomes dos lugares, na forma como as comunidades se organizavam para sobreviver ao inverno e pagar os impostos. Os visigodos ganharam a batalha, mas tinham herdado algo que não perceberam e que séculos mais tarde iria custar-lhes muito mais do que uma batalha. O que era esse algo e como sobreviveu a invasões muçulmanas, às campanhas de Al-Mansur e a 2 séculos de guerra permanente é o que vem a seguir. Em 569, enquanto o reino suevo ainda existia, um documento foi produzido no Concílio de Lugo, que os historiadores chamam hoje de Parochiale Suevorum. É uma lista, aparentemente simples, parece um cadastro. Nela estão registradas todas as paróquias do reino, organizadas por diocese, com os nomes dos lugares e as suas dependências eclesiásticas. Um mapa administrativo completo de um reino que 16 anos depois deixaria oficialmente de existir. Mas o documento sobreviveu. E mais importante, a realidade que ele descrevia sobreviveu também. Quando os visigodos conquistaram o Noroeste em 585, enfrentaram um problema que nenhuma vitória militar resolve: como governar um território que já tem a sua própria estrutura interna. O rei podia ser deposto, a nobreza sueva ser deslocada para cargos menores, o nome do reino desaparecer dos documentos de Toledo. Mas não havia como reconfigurar comunidades que há gerações sabiam exatamente a que paróquia pertenciam, a que bispo reportavam e onde ficava a sua igreja. Braga não era apenas uma capital política, era uma sede metropolitana, uma das mais antigas e prestigiosas da península. O arcebispo de Braga tinha jurisdição eclesiástica sobre todo o Noroeste. E essa jurisdição não desapareceu com a conquista visigótica. Continuou. Com tensões, com disputas com Toledo, com momentos em que Roma e Toledo puxavam em direções opostas. Mas continuou. Isso criou algo sem equivalente no resto da península. Uma região onde a autoridade eclesiástica local era forte o suficiente para funcionar como âncora identitária, mesmo quando a autoridade política mudava de mãos. No centro e no sul, os bispos respondiam a Toledo. No noroeste, Braga tinha lógica própria, memória própria, um orgulho institucional acumulado durante 2 séculos de reino independente que nenhuma conquista havia conseguido desmontar. Depois de 711, quando os exércitos muçulmanos varreram a península em 3 anos, o contraste ficou ainda mais nítido. O sul islamizou-se, o centro fragmentou-se. Mas o noroeste, organizado por São Martinho de Dume, sustentado pelas suas paróquias e pelos seus bispos, manteve uma coesão que as crônicas da época registram sem explicar claramente. O historiador Pierre David, que dedicou décadas ao estudo do Parochiale Suevorum e das suas consequências, documentou como essa rede paroquial funcionou como o esqueleto organizativo do Noroeste Ibérico, muito além da queda do reino que a criou. As comunidades rurais do Entre Douro e Minho sobreviveram às invasões de uma forma que as do Sul não conseguiram. Não foi sorte, foi estrutura. E quando Vímara Pérez desceu para o Vale do Douro em 868, por ordem do rei das Astúrias, o que ele encontrou não era um território vazio à espera de ser organizado do zero.
Era um território com memória, com os nomes dos lugares, os limites das terras, as igrejas nos cumes dos montes ainda de pé. Vímara teve de reconquistar militarmente, repovoar e reconstruir o que Al-Mansur e as décadas de guerra haviam devastado. Mas a estrutura profunda que guiou esse trabalho, a lógica das paróquias, a autoridade de Braga, a identidade do Noroeste, não era obra sua. Estava ali desde os suevos. Mas há uma pergunta que essa explicação não responde, e que é provavelmente a mais importante de todas. Se a estrutura sueva cobria todo o Noroeste Ibérico, incluindo a Galiza, por que razão foi Portugal que desenvolveu uma identidade distinta? Por que não a Galiza? Por que não outro condado do mesmo território? A resposta está numa combinação de geografia, de nobreza local e de uma memória que, ao contrário do que os reis de Leão pensavam, não tinha sido apagada. Tinha sido preservada. A Galiza e Portugal partilhavam a mesma herança sueva. Bispos comuns, paróquias com a mesma origem, a mesma memória de Braga como capital. E durante períodos cruciais do século XI, passaram pelas mãos dos mesmos senhores, submetidas em conjunto aos reis de Leão. Mas nunca foram a mesma coisa. E a nobreza portucalense fez questão de que isso ficasse claro. Então, por que razão foi Portugal e não a Galiza que quis ser um país? A resposta não está num único momento. Está numa acumulação. O território entre o Douro e o Minho tinha uma característica que a Galiza não tinha na mesma medida. Era fronteira. Não uma fronteira administrativa, traçada num documento por um rei distante. Era uma fronteira real, viva, permanentemente testada. Com muçulmanos ao sul, com leoneses ao norte que ora protegiam, ora pressionavam, com vikings que atacavam pelo Atlântico. Séculos de fronteira fazem algo a uma nobreza. Obrigam-na a tomar decisões sozinha, a resolver problemas sem esperar ordens de Toledo ou de Leão, a desenvolver uma lógica própria de sobrevivência. E essa nobreza tinha nomes, famílias e orgulho de uma terra específica. Os Sousas, os Maias, os Ribadouro, as grandes linhagens do entre Douro e Minho que aparecem nos documentos medievais do século X em diante, não se viam como funcionários do rei de Leão. Viam-se como senhores de uma terra com história própria. Uma terra que tinha sido reino, que tinha dado bispos a Braga quando Toledo ainda era capital visigótica, que tinha sobrevivido a Al-Mansur quando regiões muito mais protegidas tinham sido varridas. Esse sentimento de pertença a algo diferente não era apenas postura. Tinha consequências políticas documentadas. Quando o conde Henrique de Borgonha chegou a Portugal em 1096 e começou a agir com autonomia crescente em relação a Leão, não estava inventando uma ideia nova. Estava respondendo a uma pressão que vinha de baixo. A nobreza local já pensava e agia assim. Já esperava um senhor que governasse Portugal como Portugal, e não como uma extensão periférica de um reino maior. E havia um detalhe que fazia toda a diferença: Braga. Ao longo do século XI e início do XII, a disputa pela supremacia eclesiástica entre Braga e Toledo tornou-se um conflito político de primeira ordem. Toledo, capital do antigo reino visigótico no centro da península, sede do bispo mais poderoso da Espanha, reclamava autoridade sobre toda a Igreja Ibérica. Braga respondia com a sua antiguidade. Era sede metropolitana desde os tempos suevos, anterior a Toledo como capital cristã da península. Quem controlasse os bispos controlava o território. E Braga recusava aceitar que Toledo tivesse essa autoridade sobre o Noroeste. E quando Afonso Henriques, depois de vencer São Mamed em 1128, começou a construir o projeto de independência, encontrou nos bispos de Braga aliados naturais. Braga tinha, desde os suevos,
uma tradição de autonomia eclesiástica que tornava a ideia de um reino independente no Noroeste não apenas possível, mas historicamente justificável. O argumento que Afonso Henriques apresentou aos seus nobres e bispos não era o de criar algo inteiramente novo, era o de formalizar uma separação que aquela terra já vivia na prática há gerações. Mas quem foram os homens e a mulher que carregaram essa memória geração após geração, até que ela chegasse ao campo de São Mamede? A memória não se transmite sozinha. Precisa de pessoas que a carreguem. E no caso de Porto Cali, essa transmissão foi feita geração após geração por figuras que raramente aparecem juntas na mesma narrativa. Em 868, quando Vímara Pérez desceu para o Vale do Douro por ordem do rei das Astúrias, não estava apenas cumprindo uma missão militar. Estava fazendo uma escolha de nomenclatura que tinha peso político. Chamou o território de Porto Cali, o nome romano do porto na Foz do Douro, e não de Galiza do Sul, não de Condado do Douro, não de qualquer nome que o ligasse organicamente ao reino que o enviara. Deu-lhe um nome próprio, e um nome próprio é o primeiro passo para uma identidade própria. Os bispos de Braga. Ao longo dos séculos X e XI, em cada disputa com Toledo, em cada negociação com Roma, os arcebispos de Braga invocavam sistematicamente a antiguidade sueva da sua sede. Não era nostalgia, era argumentação jurídica e política. Estavam dizendo, em linguagem eclesiástica, aquilo que a nobreza portucalense dizia em linguagem militar. Este território tem uma história que antecede o vosso poder sobre ele. As famílias nobres locais, os Sousas, os Maias, os Ribadouro, homens que combatiam ao lado dos reis de Leão quando era conveniente e que resistiam a esses mesmos reis quando a pressão sobre a autonomia local se tornava insuportável. Não eram separatistas no sentido moderno. Eram senhores feudais com uma consciência muito clara de onde terminava a sua lealdade e onde começava a sua soberania. E no meio de tudo isso estava Mumadona Dias, condessa de Porto Cali no século X, herdeira da tradição senhorial que Vímara Pérez havia iniciado. Por volta de 950, construiu em Vimaranes, o lugar que hoje chamamos Guimarães, um castelo e um mosteiro. Ao fazê-lo, criou o núcleo físico e institucional em torno do qual essa memória se consolidou. O castelo que ela ergueu no alto do monte não era apenas uma defesa contra vikings e muçulmanos. Era uma declaração. Este lugar tem um centro. Este lugar não se dispersa. E antes de Afonso Henriques, houve ainda quem segurasse essa herança num dos momentos mais frágeis do condado. Dona Teresa de Leão, que governou sozinha por mais de 15 anos após a morte de Dom Henrique de Borgonha. Assinou documentos como rainha antes de existir um rei. Trouxe os cavaleiros templários para defender a fronteira sul e construiu a estrutura administrativa que o filho usaria para fundar um reino. Perdeu para ele em São Mamede, mas o que ele herdou era em grande parte obra dela. Essa história já tem um vídeo próprio aqui no canal. Afonso Henriques cresceu nesse centro de poder, em Guimarães, onde a tradição o faz nascer, ou em Viseu, como defende José Matoso com base no itinerário documentado de Dona Teresa. O lugar exato pouco muda. O que importa é o que ele encontrou quando chegou ao poder. Encontrou os cavaleiros templários instalados em Soure, prontos para defender a fronteira sul. Uma estrutura administrativa funcional, com documentos e forais que Teresa havia produzido ao longo de 15 anos de governo. Uma nobreza portucalense organizada e consciente da sua identidade própria. E um condado que Roma já havia reconhecido em correspondência diplomática como entidade política relevante. E quando, em 1128, Afonso Henriques derrotou a sua própria mãe no campo de São Mamede e assumiu o controle do condado,
A nobreza portucalense que o apoiou não estava fazendo uma aposta num jovem aventureiro. Estava reconhecendo, finalmente, um líder que expressava o que aquela terra vinha acumulando desde os suevos. A convicção de que o Entre Douro e Minho não era uma região periférica de um reino maior. Era o centro de um reino próprio. 11 anos depois, em 1139, Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal em Ourique. E em 1143, pelo Tratado de Zamora, Leão reconheceu formalmente a independência portuguesa. Os manuais de história marcam ali o nascimento de Portugal. Mas o que este vídeo procurou mostrar é que os alicerces foram lançados muito antes. Numa rede de paróquias construída em 569, num concílio reunido em 561, na decisão de um bispo que organizou o Noroeste Ibérico com uma solidez que resistiu a 5 séculos de invasões e guerras. Afonso Henriques não criou Portugal do nada. Completou o que gerações anteriores haviam, peça a peça, tornado possível. Você acabou de ver a linha direta entre os suevos e a independência portuguesa. Uma conexão que a maioria das pessoas nunca percebeu. Deixe nos comentários. Antes deste vídeo, você sabia que Portugal tinha uma pré-história tão antiga quanto esta? Há algo nessa história que vai além de Portugal. As nações que duram raramente foram construídas por um único homem num único momento de glória. Foram sustentadas por pessoas sem títulos suficientes para entrar nos livros, por estruturas modestas demais para aparecer nas crônicas, por memórias que ninguém considerou importantes até que se tornaram impossíveis de ignorar. São Martinho de Dume não estava pensando em Portugal quando organizou as suas paróquias. Mumadona Dias não ergueu o Castelo de Guimarães com um projeto de nação na cabeça. Dona Teresa de Leão não sabia ao assinar Ego Teresa Regina, que estava preparando o terreno para o filho que a derrotaria. Fizeram o que fazemos todos. Protegeram o que amavam, sem imaginar o que isso se tornaria. Portugal não tem um fundador. Tem uma corrente, longa, invisível, feita de decisões pequenas tomadas por pessoas que nunca se conheceram e que juntas tornaram São Mamede inevitável. Afonso Henriques não criou Portugal. Foi o momento em que Portugal se tornou visível. Se você chegou até aqui sem estar inscrito no canal, esta série sobre as origens de Portugal ainda tem muito para contar. De Afonso Henriques à Batalha de Ourique, da independência até as conquistas que mudaram o mundo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de Portugal. Até o próximo vídeo.